Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Saúde 80-20. O meu nome é Maria e hoje tenho a companhia da Filipa Costa. A Filipa é nutricionista e atua principalmente na área da obesidade. Acompanha os doentes em tratamento conservador, farmacológico e até mesmo cirúrgico. E é conhecida por disponibilizar consultas sem julgamentos. A obesidade é uma doença crónica que não se trata só com mais força de vontade e a Filipa é a pessoa certa para te acompanhar nesse processo. Comecei a olhar a área da obesidade porque simplesmente eu sempre tive alguns problemas com o meu peso. Portanto, eu sempre tive uma tendência ao aumento de peso, não tinha obesidade na ciência, tinha excesso de peso. A minha mãe levou-me a uma nutricionista na altura na adolescência também. E fui muito satisfeita com a nutricionista a quem foi, que foi a doutora Ana Bravo, porque era uma pessoa bastante empática. E, portanto, nunca me senti julgada nas consultas dela, e fui sempre compreendida. E isso acho que foi fundamental. E, entretanto, consegui estabilizar o meu peso, estive bem até ali durante uns bons anos, formei-me em nutrição e, mais tarde, pouco depois de casar, comecei a aumentar o meu peso, o que não fazia muito sentido, porque eu, em minha casa, com o meu marido, não tinha alimentos que podia tomar, quando a casa dos meus pais tinha uma mistura e tudo, portanto não tinha acesso a determinados alimentos, mas o meu peso estava a aumentar, eu comecei a treinar até com personal trainer também, e nada acontecia, portanto eu não emagrecia, tive aquele sempre a aumentar, e depois, portanto, quando fiz exames específicos e fui fora, e acabei por descobrir que não precisava bastante aumentar. O que é que acontece? Aquela questão de, primeiro, o facto de eu tive uma boa experiência durante a minha adolescência. Depois, o facto de eu revia naquela situação mais abundante de mobilidade, porque isso aconteceu na idade diferentes na minha adolescência. Foi que eu sempre que ia a uma consulta médica, eu era constantemente julgada pelo meu peso. Quer pelo meu peso, quer por ter uma necessidade com excesso de peso, no caso aqui já a obesidade. E por isso foi uma área que eu sempre quis trabalhar, porque achei que estes doentes deviam ser compreendidos, porque não era apenas fechar a boca para dizer assim, porque isso, por exemplo, era uma das coisas que eu estava farta de fazer, e por isso achei que era um grupo que eu gostava muito de trabalhar, que via-me, e queria muito que na minha consulta os meus doentes não sentissem o que eu senti na pele com outros profissionais de saúde. Eu acho que ainda há muito estigma e cada vez há menos, mas acho que continua a haver muito relativamente à obesidade. Lá está, porque estes mitos vão se perpetuando e o próprio facto de uma pessoa com obesidade ir ao médico e não ser só aquilo, a consulta, ser o único foco da consulta inteira. Depois nós sabemos que isto também faz com que as pessoas procurem cada vez menos os recursos de saúde e depois também faz com que, por procurarem menos, têm também mais patologias ou então são descobertas mais tarde, não é? Porque já só vão. Exatamente, porque isto atrasa a procura pelo tratamento da obesidade. O próprio doente Sim. não se sente confortável em procurar, por vários motivos. Primeiro, porque não está com enraizado na nossa sociedade, que parece que a procura por qualquer tratamento, seja ela a forma que for, da obesidade, é o caminho mais fácil, é batata, é preguiçoso, portanto vai pelo caminho mais fácil. Depois, porque há um medo de julgamento de facto do profissional todo. Até muitos gente têm consulta, às vezes com outras patologias, não vai falar especialidades físicas, não é? Ver o que é que se passa, para ter um diagnóstico. Não, eu já sei que é que não me dá, é o que dizem sempre. Fecha a boca, isto está relacionado com a sua farmacêutica. Fechar a boca, resolve. E então acaba por, não são todos os profissionais, obviamente assim, não é? Mas, na verdade, graças a Deus, então, acho que está a haver uma maior abertura, mas infelizmente ainda é um pouco. Sim, e se calhar às vezes mesmo que haja mais abertura para estes temas, eu estou a pensar mesmo em termos da minha prática em SNS, se calhar a primeira recomendação que eu dou a essas pessoas é efetivamente cuidados de alimentação e cuidados de exercício, não é? Só É, depois, se calhar, 2 ou 3 consultas mais à frente, é que vendo esta evolução, é que se calhar introduzo. Quer dizer, não é só aí, vou falando, mas propor, vá, em termos de tratamento da obesidade. eu costumo dizer que o idade não acho que seja a levar o peso. Efetivamente, nós temos que
que o abordar-se é uma das causas, ou se à partida será uma das causas ou até a causa principal. Acho que o problema está muitas vezes na forma como o fazemos, na forma como o Uhum. abordamos, não é? E quando nós fazemos uma perspectiva de agora eu tenho que fechar a boca por isto, se calhar não vai ser tão bem, não é? Agora se explicarmos, a obesidade é uma doença crónica, uma doença positiva, não tem culpa para a obesidade, temos a nossa parte de responsabilidade, mas é influenciada por vários fatores, não tem culpabilidade para a obesidade, temos sim que arranjar ferramentas e estratégias para ver como é que podemos lidar com este tipo de situação, não é? Acho que a mensagem é passada depois de uma forma completamente diferente. Diferente, sim. E nós sabemos, que eu a ser, lá está, tal como tu dizes, assim, mais agressiva com o doente ou tentar, culpabilizar, vá, a situação no utente, nós sabemos que tem piores outcomes em termos de mudanças de estilo de vida ou até mesmo de adesão à terapêutica, não é? Se eu saio do médico a sentir que ele está chateado comigo, quase, não é? Eu também fico chateada com ele e não quero fazer nada do que ele faz. E nós às vezes também é frustrante quando não conseguimos passar a mensagem e podemos cair nessa mini agressividade, vá, vou assim dizer. Sim, nem sempre é Mas fácil, não é? E é o que eu digo, é uma coisa também às vezes muito automática, nós crescemos nisto, sim, não é? Então às vezes nem é por mal, às vezes é quase automático, mas que temos é, algo lá é. que acho que essa diferença na verdade faz sentido. No entanto, atenção, por exemplo, eu tenho uma doente que achava que não conjugava em consulta, etc., mas ainda assim, eu tenho doentes que, por exemplo, estão uns a outros e não têm resultado, que é normal, problemas mais testas, ou temos muito mais stress Uhum, no trabalho, ou até no plano familiar, mas são conhecimentos e gatilhos emocionais que às vezes são suficientes para nos tirar dali do nosso compromisso ou da nossa consistência. E eu acho, giro, entre aspas, não é? Que é quando às vezes vou adiar a consulta, porque pensam, eu não vejo o resultado que é. E é uma coisa que eu tento muito dizer aos meus doentes, mas não tem que adiar a consulta, é precisamente contar. Quando vocês estão bem, não podem adiar a consulta. Portanto, para que seja tudo bem. Quando não têm um resultado, é quando vocês mais precisam de ir. Eu não vou estar a dar uma cabeça para ter um resultado. Vamos a tentar perceber o que não tiveram resultado, o que é que aconteceu diferente. Ok, neste tipo de situações, o que é que nós podemos fazer de diferente para conseguirmos ser um bocadinho mais consistente, mesmo que não seja perfeito, porque a mim não me interessa que seja perfeito. Interessa-me que sim. faça bem na maioria do tempo, não é? E acho que isso é fundamental de ver, não é? Que precisamente quando não temos, costumamos dizer que não há bons ou maus resultados, há um resultado. Se for aquele que nós esperamos, ok, perfeito, é excelente, estamos bom com isso. Se não for o que esperamos, eu costumo dizer, não é um mau resultado, é uma oportunidade de aprendizagem. Portanto, tentarmos olhar para aquilo, ver onde é que podemos melhorar, o que é que podemos fazer diferente na próxima vez que acontecer o mesmo tipo de situação. Já não sei onde foi, mas, foi também assim numa conversa sobre obesidade, mas já não sei em que contexto, que era também era com uma nutricionista a falar de a consulta mais importante do utente é, lá está, quando ele vai e se calhar até ganhou peso, não é, que nem era o mais importante, mas as pessoas que efetivamente vão a essa consulta e que aparecem quando corre mal e que não desmarcam e que não continuam a adiar, normalmente também são as que têm melhor, taxa de sucesso, vá, porque lá está, correu mal e é uma se correu mal eu também tenho muita coisa para melhorar, não é, porque se estivesse tudo Exatamente. bem É também uma o que é que oportunidade andávamos de aqui a gerir. fazer? E então por ter tanta coisa para melhorar também é depois mais simples de gerir, porque qualquer alteração que eu faça vai ter, Exatamente. melhorias no Exatamente. outcome. Mas lá está, E mesmo por mais que uma pessoa tente transmitir esta mensagem de eu já tinha claro, clientes que têm aquele receio, portanto, quando não têm aquele resultado que esperava, às vezes também não há expectativas, porque às vezes as expectativas do doente estão lá em cima e é importante também gerir essa parte. Mas mesmo que sabemos disso, há doentes que durante mesmo assim estão no ano. Calhar também às vezes até de traumas por trás, porque calhar temos que ir muito examinando algo assim sentiam esse tipo de pressão, de dificuldade e por aí fora. Acho que é fundamental termos que, no caso da obesidade, mesmo até de excesso de peso, não estamos a falar deste só 4 ou 5 quilos que vamos ter um casamento, não é? São situações completamente diferentes, são um caminho muito mais longo e uma luta muito mais dolorosa por todos os mecanismos.
traz a lutar contra o corpo. E acho que é fundamental mudar assim um bocadinho este tipo, não só na sociedade, mas também nos profissionais de saúde em geral, no compreendo é que no caso do excesso de obesidade, a luta vai um bocadinho mais além. Sim, e acaba por ser uma coisa muito mais longa, tal como estavas a dizer, porque eu acho que mesmo enquanto profissionais ainda há muitos que não reconhecem a obesidade como uma doença crónica, não é? E acho que isso depois dificulta tanto o processo, só no simples facto de acesso aos cuidados, de acesso a tratamentos, de acesso à cirurgia, não é? Porque se eu ainda tenho o bias de que isto é só um problema de motivação barra disciplina, barra o que quer que seja, eu nunca vou ver a necessidade de intervir de outra maneira, não é? Porque eu parto do princípio que o problema é da pessoa porque não se esforça o suficiente para Exatamente. fazer as coisas. E tu há bocado estavas a falar de uma coisa que eu achei muito interessante, porque já ouvi isto, foi num podcast há algum tempo, que era sobre o facto de ser mal visto. Lá está, quando recorremos a outras estratégias para perda de peso no contexto da obesidade, e muitas vezes é mal visto por pessoas que ou que já o conseguiram fazer, não é? Ou que efetivamente que fazem muito desporto, que têm muito cuidado com a alimentação e que não têm obesidade, por parecer que os outros estão a usar aqui um atalho para ter os mesmos resultados que eles tiveram de ter à custa de todo o esforço. Sim, E aqui entra a sim, questão, ia só sim, dizer que entra a questão de não é por ter obesidade que esse esforço também não está lá. exatamente. Ou seja, isto aqui depois há várias situações como teve, há 3 grupos. Há o grupo das pessoas abençoadas que têm um bom metabolismo e que mesmo têm grandes apetites, têm grandes cuidados alimentares, conseguem manter um peso e até competição social, porque peso também não é tudo, mas até dentro Uhum. do esperado, né, para ser considerado saudável. Temos o grupo de pessoas com excesso de peso ou obesidade que são consistentes na manutenção do apetite, que conseguem uma pessoa. Depois temos o grupo de pessoas com obesidade ou excesso de peso e que aqui depois existem, no fundo, eu considero 2 subgrupos. Os que são consistentes para uma nutrição e têm, mas têm uma resistência grande à perda de peso. E temos aqueles doentes que, efetivamente, comem, ou comem demais, ou têm compulsão alimentar, ou comem emocional. A questão é, o facto de eu, por exemplo, enquadrava-me no seu grupo da resistência de peso, mas de facto, de ter clientes que têm compulsão alimentar, ou comem emocional, ou não têm mecanismos de atividade consistente e que têm fome, que comem, que têm ataque, mesmo esses doentes, não é qualquer posto de contato, não é? Há muitas vezes há índices abdominal, disposição genética e por aí fora que não acredito que eles consigam. Portanto, isso é a parte do comportamento alimentar é fundamental. Que, efetivamente, estes doentes, muitas vezes, sabem que não deviam. Muitas vezes estão ali naquela luta com o cérebro, não é? A ver, eu não posso, eu não vou. E, portanto, quando dão por elas, estão a comer. Comeram compulsivamente e quando param, vão se culpabilizar. E depois este ciclo é difícil de quebrar. Culpabilizam, voltam a procurar depois mais à frente o corpo na alimentação e por aí fora. Mas mesmo nestes doentes, não é? Muitas vezes eu digo, está, pois claro, come. Mas eu fico, porquê que come? Que ainda assim a culpa não é deles. Há mecanismos muito mais fortes para fazem perder um bocadinho a capacidade de decisão naquele momento. Não é? E acho que Sim, isto é fundamental aqui de entender. E sim, o que acontece é que as pessoas que não têm resultados pensam, se eu consigo, se eles quisessem também conseguiriam. Só que não é bem assim. Lá está, temos as pessoas que dizem para a trabalhadora e temos as pessoas que também têm estes mecanismos de operações de comportamento que não é fácil de lidar. Entramos agora numa era nova, não é, destes fármacos que ajudam bastante aqui na parte do comportamento alimentar. Só vai mostrar que nem onde uma aguenta por tudo a ter, mas por toda vontade. Os fármacos não vão atuar. sim. Tendo essa E pena, mesmo não. ia ia acrescentar que mesmo a questão da impulsividade, não é, já começa É, a ser estudada no uso destes fármacos, porque sabemos que
quando atuam no GLP-1 também diminuem a impulsividade, não só para compulsões Certo. alimentares, mas E também mesmo, para outros exatamente, tipos de e mesmo aquele vícios. ruído alimentar chamado Pulmonite, uma doença que eu só pensei, porque lá está, eu não passei, já que eu tive obesidade, não passei por essa situação em específico, eu só pensei, realmente, não deve ser nada fácil viver assim, porque ela também diz, eu finalmente estou a trabalhar em paz, que eu antigamente, eu estava a trabalhar e o meu cérebro estava sempre a pensar em comer. Ela não conseguia desligar. E desde que eu comecei o tratamento farmacológico, eu estou no meu trabalho, estou concentrada no meu trabalho, começar a pensar em alimentos. Portanto, esta doença, efetivamente, não seria apenas falta de força de vontade, ela nem conseguia desligar daquele pensamento. E quando se deu livre daquele pensamento, ela estava aliviada. Não é? Portanto, isto só mostra o turismo, entre aspas, e a pressão, com doentes destes, que se calhar não passa no dia a dia, porque está sempre a pensar, mas está sempre a tentar resistir. Mais fácil, não é? E eu costumo dizer, não é nada contra as pessoas magras, não é? Porque lá está a obesidade e ficar bem de saúde, mas também a nível estético também influencia. Mas nós pedíssemos, a maioria destas pessoas, o esforço que se exige a um doente como a vez, a maioria das pessoas não conseguiria. É porque estas de restringir alimentos ou grupos alimentares ou haver alimentos proibidos, que eu não concordo, hum, faz, ou seja, se nós pedíssemos isso à maioria das pessoas, as pessoas podiam conseguir para durante um mês, mas durante a vida toda conseguiriam. Não, portanto, nós temos que ser realistas e tentar pôr-nos um bocadinho no papel do outro e também tentar perceber o que é que aquela pessoa passa, porque ver com a obesidade já sofreu muita coisa na pele, não é? Muitos já sofreram bullying, na escola, no trabalho, vão com bocas constantemente, vão a uma festa e come o que come, depois que há um tratamento nutricional, independentemente do que é uma farmacológico ou cirúrgico, mas hoje não abre uma exceção, como só um bocadinho, portanto, são pesos por ter cama e pesos por não ter. Por não ter, que comem é porque não comem é porque não comem. Não é fácil. É preço por ter cão, preço por não ter. Sim, É olha, que muito. aconteceu-me a mim logo no início, não é? Portanto, quando eu acabei de me formar, estava a começar a ter um ganho de peso, mas ainda nem sequer estava com excesso de obesidade, estava ali a começar a aumentar, e eu achei giro porque eu comecei a trabalhar e comecei em duas clínicas na altura em simultâneo que inauguraram mais ou menos na mesma altura, na mesma semana. Então foi engraçado porque eu no primeiro, só tive que ter uma alimentação muito disciplinada por causa do meu risco ali de aumentar o peso independentemente dessa fase da minha vida. E então foi giro que eu estava no coffee break, não é? Lá na recepção da inauguração, e eu vou normalmente, e depois resolvi ir buscar um pastel de nata ainda. E alguém me disse, ai, uma nutricionista vai comer um doce. E eu disse, sim, eu estou a favor do equilíbrio. Pronto, eu comi, valorizei, está tudo. Fui à outra inauguração, que era na mesma semana. Ora, como eu tinha comido ali, e o espaço de tempo era curto, na outra só optei pelas opções saudáveis. Moral da história, né? Vieram ter comigo, porque a nutricionista nunca abre exceção. Eu disse, para a bola. Não consigo Eu ganhar. realmente uma pessoa. Acho que não vale a pena. Mas depende, aquilo que E- se passa comigo por causa da nutrição, passa também com a aplicação. sim, e eu estava a pensar mesmo em termos de, por exemplo, de não só em termos de acesso a cuidados de saúde, mas estou a pensar, por exemplo, em ginásios que muitas vezes não acomodam para estas pessoas, mesmo em termos de, ok, até querem fazer exercício, mas se calhar não têm nenhuma marca de roupa que tenha roupa do tamanho deles. Ou, Não é fácil, porque eu falo por mim, eu fiquei, bem, eu apesar de ter sempre risco de ter, consegui manter uma boa parte ali do tempo numa altura da minha vida. Portanto, eu estava bem, estava magra, nunca fui aquela pessoa, tanto magra, mas pronto, estava bem. Mas nunca gostei de usar roupas muito justas ou apertadas porque não me sentia confortável. E quando aumentei o meu peso, né, quase 40 quilos em 2 anos, para com um choque, coincidiu ainda por cima na altura em que a moda passou a ser as leggings e por aí fora. Ou seja, arranjar um fato estranho que não seja colado ao corpo não é fácil. E há pessoas com obesidade que usam, que lá está, não têm problema, não têm nenhum complexo em relação a isso, usam, e está tudo bem, não tem mal nenhum. Eu, pessoalmente, não me sentia bem confortável, portanto, sempre foi uma dificuldade para mim arranjar um fato estranho que eu penso lá para o ginásio.
No entanto, apesar disso, eu era uma pessoa que ia para o ginásio. Não vou dizer que eu quando ia treinar às vezes não tinha vergonha, tinha, mas depois pensava, tipo, deixa lá, ninguém gostava nada assim, não é? Mas há uma fica barreira nos doentes. E noto que muitas vezes tenho vergonha também de ir para o ginásio. Estão as pessoas que competem, treinar direito e sentem-se um bocadinho deslocadas daquele ambiente. E na verdade, muitas vezes essas pessoas nem estão preocupadas connosco. É uma coisa, muitas vezes, da nossa própria cabeça, porque não nos sentimos bem com o nosso carro. Mas às vezes, até estão nos primeiros anos a ajudar. E já me aconteceu isso. Estava quando na máquina, veio uma pessoa até ter comigo e ajudou-me e explicou lindamente, não é? E aquilo até tem que falar, realmente, uma pessoa que tem as nossas minhoquinhas, não é, na nossa cabeça, às vezes, não nos sentimos bem connosco. Eu acho que é sempre pelo princípio de eu nunca saber o lugar onde o outro está, não é? Sim, E eu, acho que se aplica aqui, mas também, por exemplo, ok, vejo alguém a fazer um exercício de uma determinada maneira, ok, se calhar está a fazer assim porque precisa, ou alguém que está com pouca carga ou o que for e que se calhar há algum tempo estava com mais, ok, se calhar está a recuperar de uma lesão, ou que só está ali a fazer alongamentos, que às vezes é desvalorizado, ok, se calhar é a única coisa que consegue fazer. Hum, assim como, ok, tem alguém com excesso de peso ou com obesidade, ok, estão a começar ou estão, pelo menos estão a fazer por eles, e não no sentido de esta pessoa não devia estar aqui porque não está em forma, não é? Como é que ela fica em forma? Isto é um bocado. exatamente, Tem de começar por algum lado. E, exatamente. e acho que eu tenho uma opinião, pronto, um bocadinho bias, porque eu sempre fui bem recebida em ginásios e efetivamente notava esse apoio que tu falas de virem ajudar e incentivar e tudo, mas também já tive situações em que se cá estava só a andar na passadeira porque me tinha lesionado há 2 dias e vinham falar comigo para eu me esforçar mais. E acho que nós às vezes também temos de ter um bocadinho de cuidado Sim, a mim com. aconteceu isso, por exemplo, no pós-cirurgia. Eu estava no pós-cirurgia, né, nos primeiros dias não queria fazer nada, após os primeiros dias já podia treinar, mas só estava a cabeça, eu fiquei com ele, porque eu faço fiquei com ele, tenho um problema no pé, não consigo fazer Uhum. passadeira, na ciência. E, e foi curioso, porque só quando eu fiz uma cirurgia que tinha o aval para poder iniciar a parte da musculação. Eu estava no ginásio, mas lá está, não é? A cirurgia é um progresso, é um processo. Não é uma Claro, pessoa entra na cirurgia e sai magra, como às vezes as pessoas pensam. Era o sonho, não me importava, mas não não é é assim. exatamente assim, não é? E então foi engraçado, porque eu estava no ginásio, lá está. Fiz mais que uma vez a pena total, a pessoa que estava, o instrutor que estava na sala, disse comigo, mas só está a fazer isto? Não, 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 tem que estar ali, tem que estar musculação. E vamos lá, está a fazer isto devagar, vamos aqui, isso, eu estou aqui, não posso fazer. E eu explicava é que eu fiz uma cirurgia, e portanto eu ainda não posso treinar com mais vigor, não é? Tem que ter ainda um ritmo moderado. Aliás, pronto, está bem. Eu sei que nunca deu muito mal e se calhar até aquilo que estudar, mas mesmo assim acho que há formas de chegar um bocado a pessoa, se calhar em vez de começar logo por dizer, olha, está a fazer isso, vamos fazer aquilo, claro que não, se calhar isso não, para fazer este treino, já tem um plano de treino superado, precisa de um plano de treino, tem alguma limitação, se calhar a partir daí, percebem e dizem, ok, tem uma limitação, então já percebi. Não tem limitação, então se calhar vamos dizer, vamos fazer isso assim, não, se calhar era importante marcar a avaliação, qualquer coisa, para ter um Uhum. plano de treino estruturado, por fora. A mensagem é captada de outra forma, né? Eu percebi isso, não é? E, portanto, durante aquela primeira semana, as pessoas comeram diferentes, fui abordada 500 vezes, 50 vezes, sim. e eu a pensar, e eu por acaso estava muito bem, super motivada e tudo, mas eu pensei, só estou que doente, se calhar assim de cirurgia, começa às vezes a criar ali uma certa pressão vita e a pensar, aquele doente até já está a fazer o certo, que é mal teve a volta a fazer alguma coisa, ele está a fazer alguma coisa dentro daquilo que pode, não é? E isso deve ser incentivado e não desvalorizado. Sim. E acho que esse tipo de abordagem também, depois faz com que as pessoas também não se sintam tão à vontade para ir, não é? Sim. Se Porque calhar parece que estão a falhar, sabe? sim, É e como lá se não está, estão a esforçar o suficiente. o que poderiam estar a fazer mais, e uma coisa é, ok, eu já vou ao ginásio há muito tempo e sei que as coisas são assim,
Mas imagina que fiz a cirurgia e agora, quero começar a fazer, um treino estruturado, vou começar e é quase o meu primeiro dia ali. Se a primeira vez que eu vou sou logo assim recebida, é assim, eu se calhar amanhã já não vou ter tanta vontade de voltar, e se acontecer outra vez muito menos. E eu acho que já há tantos entraves para as pessoas fazerem exercício, não é, que estamos só aqui a pôr outro. Exatamente. Olha, Filipe, e também para não desviar do assunto, porque eu falo sobre tudo, se for. Mas eu ia te perguntar, em termos de abordagem, na obesidade, em termos de tratamento, e tu falaste há bocadinho dos injetáveis, quais são assim as opções que existem, assim mais recentes, mais antigas também, só nesse sentido? Sim, nós acho que neste momento nós estamos a ter um grande passo e evolução assim, na ciência no tratamento da obesidade, que é excelente. Há uns anos atrás não tínhamos estado as ferramentas, já existia na cirurgia, a cirurgia geral está há bastante tempo. Acho que só agora é que finalmente começa a olhar com outros olhos. A nível do tratamento farmacológico, existem alguns fármacos que não existiam, depois eram desaprovados por aí fora, mas estes análogos de GLP-1 acho que vieram para ficar e ter uma opção compromissora no tratamento da obesidade. Claro que eu acho que vai depender sempre do doente que está à frente, de toda a sua história clínica e do grau de obesidade, para percebermos se é mais vantajoso para aquela situação o tratamento farmacológico ou eventualmente. Eu acho que o farmacológico em termos de habilidades iniciais e saudáveis, aqui o mais vantajoso não é? Porque muitas vezes podemos conseguir controlar aqui a obesidade, Ahm, mas acima de tudo acho que é excelente até para os casos de reganho de peso, porque eu costumo dizer, independentemente da forma de tratamento, seja conservador, que é dieta e exercício, seja farmacológico, ou seja, o cirúrgico, com todos eles há risco de reganho de peso. Agora, o risco pode ser maior ou menor, dependendo do tratamento. Nós sabemos, estudos que mostram que sem dúvida alguma que a cirurgia, apesar de tudo, é mais estável ao longo do tempo. Permite uma manutenção de peso mais estável ao longo do tempo. Alguns com reganho, mas que não é um reganho total. Pronto, Uhum. contrariamente aqui no farmacológico, quando esses pensam 80% de probabilidade de reganho de peso, daí que depende nesse momento mais do saúde contínuo a longo prazo, com uma dose mais baixa de manutenção. Mas estamos numa nova espécie de tempo, mesmo nos doentes que fizeram cirurgia, que começam a ter um reganho de peso, por o reganho de peso esperado, ok, mas se começa a ser ligeiramente acima, não há que deixar de tirar. Nós temos a ter esta nova ferramenta que nos permite começar a tratar de peso e não avançar, se calhar, para uma segunda cirurgia, se for necessário uma cirurgia de televisão. Há casos em que está necessário e está tudo bem, porque eu digo, não é rápido, isto é uma doença. E, portanto, se é uma doença, nós temos que procurar as formas de tratamento tal como fazemos no tipo de doença. Porque eu costumo dar este exemplo aos doentes, nós, cada vez há a barreira da sociedade, mas há a nossa própria barreira intrínseca. E apesar de nós aprendermos e lá está, me parece que vai ser o caminho mais fácil, assim, ficam assim, daí a dúvida, ou simplesmente têm medo de cirurgias. E eu digo muitas vezes, assim, ok, tem pedra nos vai ao médico, faz o tratamento conservador, funcional, é excelente. Não, mas não funcionou, o médico diz, vai ter que ter operado. Ai, só vou operar. Mas tem medo, ela, sim, mas tem que ter. Por isso, a realidade é igual, é uma doença, nós temos que olhar nessa perspectiva. Portanto, todas as outras formas de tratamento não são assim, ok, temos que ter. Não é? Eu acho que isso é fundamental começarmos a olhar de outra forma. Contra mim falo. Ok. Porque apesar de eu trabalhar nesta área, é engraçado porque eu tive essa barreira. Não por medo de cirurgia, eu estou muito tranquilo, mas por, sei lá, comigo fui mais exigente, ou seja, nos meus doentes. Eu era a primeira a dizer, olha, não está a ter suficiente feito exercício, vamos ponderar farmacológico ou cirúrgico, tudo bem. Comigo não. Eu comigo parecia que estava a falhar, por estar tão enraizado. Portanto, eu sabia perfeitamente que era um doença, sabia que não estava a falhar, era outra mensagem que eu transmitia aos doentes, mas eu comigo andei anos a dizer, ok, vamos tentar só mais uma vez, ok, vamos tentar esta estratégia, ok, vamos tentar outra estratégia, até bater no fundo e já não aguentar mais uma qualidade de vida e dizer assim, ok, tu só estás mesmo a ser parva,
tu não és a primeira a reconhecer que é uma doença e tem que procurar tratamento quando é suficiente e faz isso aos doentes, não é porque tu seres nutricionista, tu vais ter superpoderes e vais conseguir resolver. És uma doença como qualquer outra doença, não é por teres essa profissão que vai fazer ou não. Pensa no processo de tratamento. Uhum. Aliás, que por isso que demorou aqui um bocadinho a mudar o chip, que por ser nutricionista achava que, não é achava que era a própria profissão, não é? Lá está, e pelo enfim, eu pensava, ok, eu tenho que conseguir, tenho que tentar mais uma vez, arranjar outra estratégia. É aquela questão de quando as coisas correm bem, não é? O fator que fez com que fez que elas corressem bem é sempre outra coisa, nunca somos nós, ou é o fármaco, a cirurgia, ou o vizinho, ou o nutricionista, ou o que quer que seja. Quando correm mal, é sempre interno, não é? Isto Exato. correu mal porque eu não me esforcei o suficiente, ou porque houve um dia que não fui treinar e devia ter ido, ou porque houve um dia que comi bolo de aniversário e não devia, e foi isto, e então, por ter sido eu, a responsabilidade em resolver, entre É, aspas, também é minha. E sim, efetivamente os havia, profissionais de saúde são os piores doentes. sim, havia ali um misto, porque lá está, eu olhando para trás, olho e digo assim, efetivamente tentei o que foi o suficiente, não foi depois suficiente. Suficiente, não por falha minha, mas pela doença de obesidade, porque eu era aquela pessoa que até em 7 ou 8 aniversários em agosto e eu só escolhia 2 onde fazia a minha refeição livre, todos os outros ignorava completamente. Agora, há uma grande diferença para mim na física com a obesidade, assim, agora, continuar com uma fita com a obesidade não tem cura, não é? Está é controladinho, Uhum, mas eu nessa altura fazia as coisas e cumpria, ou seja, era consistente na minha maioria do tempo. Não era perfeito, obviamente, e não é ao que eu digo, não temos que ser perfeitos. Eu controlava bem quando fazia as minhas refeições livres, mas eu fazia o concurso. Não vou dizer que não me fazia concurso, não é? Porque muitas vezes apetecia-me e não é fácil, não é? Então, houve alturas que, estou dizendo, houve alturas que se calhar podemos chorar por dia. Eu queria comer um bocadinho, não posso, não é? E acho que isso é uma coisa que a cirurgia me trouxe, que é uma liberdade completamente diferente. Primeiro porque eu, pela primeira vez na vida, senti de forma diferente, quer na forma de treino, quer na forma da alimentação. Não só com a qualidade de vida que obviamente vou ganhar, maior capacidade de fazer exercícios, porque eu antes fazia, mas tinha muitas dores a fazê-lo, e agora, claro, uhum, já por um bom tempo, sim. Mas mesmo olhando para a fase inicial do processo, para mim a grande mudança foi, não sinto fome, não é? Não sinto vontade de comer, nem sempre é fome. Não, ok, não sinto vontade de comer. E isso ajuda e facilita muito aqui esta parte do processo. Portanto, para mim foi uma oportunidade de fazer as pazes com a alimentação. E quando digo pazes, não era por ter um mau comportamento alimentar, porque não tinha problemas a nível de competição e por aí fora, mas o facto de eu dizer não, mas sem custo. Eu dizia não, mas era com custo, com muito custo às vezes, não é? E agora não. E depois foi começar a ver os resultados a surgir e dizer, ok, eu agora faço, posso fazer direitinho, mas eu sei que faço e que treino, mas eu colho os resultados, que era muito frustrante. Fazer, estar constantemente a dizer não, na maioria das vezes, ir treinar com dores e o ponteiro não se descende. Não é? Sempre, sem dúvida alguma, que a cirurgia atua não só a nível de saciedade, mas todas aqui alterações hormonais metabólicas, porque eu noto uma grande diferença no corpo de desconto. Eu dou este exemplo, eu bem dispondo que fazia numa refeição livre e tudo, o meu peso não mexia ou aumentava logo, mas autêntico, demorava ali a voltar ao normal. Ao normal, eu nunca era mal, mas uhum. pronto, não vou habitual a mim. Sim. E agora não, portanto, mesmo quando eu começo a exceção ponderável, eu faço sem qualquer preocupação a dizer, vai não fazer resultado. Porque eu noto que o meu próprio corpo reage de forma diferente e não tenho optado o resultado quando eu faço. E por isso traz uma tranquilidade muito grande. E quando digo tranquilidade, obviamente que não é para estarmos descontentes e começarmos a facilitar. Porque a luta é para a vida, sem dúvida alguma. Mas trouxe-me uma nova fase, de reflexão, novamente, com uma alimentação que eu já não tinha há algum tempo nesse sentido.
e traz um bocadinho de paz, tal como tu deste aquele exemplo do food noise, não é? Eu estou a tentar trabalhar e estou constantemente a olhar para o relógio para ver se já está na hora de comer ou a tentar sempre lutar contra aquele pensamento de ter fome ou vontade de comer, não é? Que tal como tu disseste, são coisas diferentes. É eu de repente não ter ali tanta coisa na minha cabeça que Sim, não me traz nada, não é? exatamente. Claro que Eu, por acaso, durante o dia, acho que calhar por ter aqui a minha vida um bocado corrida, não sentia certo, sentia mais nos momentos, lá está, de convívio, não é? Nesses momentos de convívio em que está tudo à nossa disposição, eu digo, não posso. Mas digo constantemente que não posso. Sei que se eu fizer, facilmente no que eu vou para fora. Eu sempre digo que eu não consigo passar de 100, porque eu não vou passar de 100, mas como não faço, não ia conseguir lidar muito bem. E portanto, foi sempre aquele objetivo que eu disse: eu não posso ver o 100 na balança, porque não dá. E acho que efetivamente privou-me de muita coisa, não é? Quer que o objetivo que eu tinha de deixar para ali fora, mas não aconteceu. Mas chegou uma altura da minha vida que o meu objetivo era só, pelo menos, não aumentar. E, portanto, uma boa parte desse ano, o meu principal objetivo foi ver não para pelo menos o meu peso não me para o fome. uhum. E estávamos a falar do tratamento também ser para a vida, vá, porque eu vejo muitas coisas online, como todos nós, não é? Sobre estes temas, mas mesmo aqui a questão dos injetáveis, há sempre a ideia de que é uma coisa que fazemos até chegarmos ao peso ideal, não é? Um peso mais aceitável e mais seguro para nós, eh, e que depois paramos, não é? E ficamos sempre ali e está tudo certo. E eu acho que ainda há muito esta ideia de que isto é efetivamente para fazer que não é para fazer para a vida, é só durante um período de tempo, enquanto que na realidade, por ser uma doença crónica, não é? Um bocado como o colesterol alto, não é? Eu não é por ter um bom valor de colesterol com a medicação que posso deixar de a tomar, porque ele Exatamente. está bom à custa de. Eu tenho um exemplo que eu dou muitas vezes em consulta, ou seja, na realidade ainda não há bem um consenso do que é ou não melhor fazer, não é? Isto ainda é tudo muito recente. Mas aquilo que Sim, vai ver e vai depender, e alguns estudos já indicam que levantar o risco tem muito grande. Claro que outros estudos também não indicam muito bem se as doentes estavam ou não com acompanhamento profissional. Isso é também uma das falhas que muitas vezes acontece e sim. que vai constantemente a acontecer, que é os doentes iniciam o tratamento farmacológico, mas não têm acompanhamento profissional. E depois, para mim, mais agravante é que muitas vezes as doses são escaladas por ali fora, mais uma vez sem acompanhamento profissional. Nós sabemos que este tratamento farmacológico é excelente para a perda de peso, mas também promove aqui uma perda de massa muscular considerável se não for garantido a ingestão proteica e o treino de força, que também é Uhum, fundamental aqui como base do tratamento. E basicamente, hum, aquilo que quando eu tenho verdade, não temos noção que como preserve, não é? Mas acontece muito isto. Vai ao profissional de saúde, ou prescreve o tratamento farmacológico, é excelente, o doente começa a tomar. E muitas vezes há doentes, por exemplo, até no caso de monjatos, que com uma dose de 2,5 estão a perder um bom peso. E aquela dose mesmo assim não escalava. E eu, honestamente, eu não consigo saber muito bem porque é que estamos a escalar uma dose para que ela está a funcionar. Porque também não me interessa só que, em vez de 3 quilos, assim perto de 5 por mês. Foi fantástico, mas se calhar naqueles 3 quilos só perdeu 500 gramas de massa muscular. Se calhar naqueles 5 quilos perdeu 2 quilos e meio de massa muscular, não é? E, portanto, vai assim uma diferença grande. Eu acho que o trabalho vai ser fundamental de estar bem alinhado. Eu, pelo menos, tenho sorte aqui de trabalhar em equipa com uma médico e basicamente há mesmo uma discussão até às vezes, casos clínicos, não é? Portanto, quando está ali no guindo, se calhar vamos aumentar a dose, ele vem falar comigo, ou eu próprio às vezes acho que aquele doente até precisa aumentar a dose, e eu vou falar com ele para ver se ele concorda e quando for à consulta dele, ele então escalar. Já sempre esta discussão da avaliação da composição corporal, acima de tudo, e perceber. Às vezes há doentes que eu até precisava não aumentar um bocadinho a dose, mas como tiver uma perda de massa muscular grande, nós não, ela não é aumentada, temporariamente, ok? Então, ok, aconteceu uma grande perda, vamos limar novamente o plano alimentar, vamos ver como é que está a meta para a fase, vamos insistir no treino de força, está tudo bem alinhado, vem à próxima consulta e resolveu, melhorou, ok, então volta a falar com o médico e o médico então vai escalar a dose. E acho que isso é fundamental para prestar no serviço ao doente, para que essa perda de peso, para mim, não seja de qualidade.
não é? Porque o risco de barriga de peso depois também está um bocadinho relacionado com a massa muscular que temos. E basicamente aqui nos estudos, não é? Estudos clínicos de acesso ocupacionais, não é? Não há aquele acompanhamento nutricional nem da atividade física de iniciar e é suspendida a dose. E aí vai haver retenho de peso, porque também não se trabalhou parte do comportamento alimentar. E a psicologia muitas vezes também é fundamental, não é? E por isso, até que ponto há um reganho ou não tão grande se toda a base for feita. O risco será o mesmo de reganho de peso, fica aqui um bocadinho essa questão em aberto. No entanto, há doentes sim, que também se vê, que até estão a fazer tudo sozinhos, e quando pararem a dose, começam a ter ali um reganho. Pode não ser ou não tão pronunciado, mas começam ali a ter um reganho. Há outros que conseguem manter, é excelente. Mas eu diria que na maioria dos casos, o nível de lá está a obesidade é uma doença crónica, e está como outra doença crónica, como exemplo que Deus tomaria, a realidade é essa. Eu costumo, portanto, no caso da glicose, eu costumo dar do diabetes, mas na prática o fundamento é o mesmo, que é nós estamos com diabetes, estamos com a medicação, excelente, os níveis ficaram bem, ninguém para a medicação. Até pode experimentar reduzir a dosagem da medicação, deixa eu só não preciso de uma dose normal, fiz aqui a X meses, vai fazer análise e vamos ver como é que está. Mas ninguém Sim. parou a medicação. Não é? E na obesidade, acho que, pronto, eu penso que vamos ter que ir por esse caminho, da minha ótica, acho que fará todo o sentido. E claro que há aquele receio, às vezes as pessoas dizem, mas ainda não há estudo a longo prazo para ver efeitos ou não da medicação. Isso é como qualquer outra doença, quando tem uma medicamento diabetes, etc., isso acontece. E os que estão aprovados para a diabetes complementam, mas ninguém faz essa questão. Mas daqui a muitos anos, o que é que vai acontecer? Ninguém faz essa questão porque é diabetes, mas na obesidade fazemos. Porque lá está, ainda há muito estigma. E essa questão do aumento de dose e também da minha experiência é que acontece muito, tal como tu disseste, ok, eu estou a perder, mas acho que não é o suficiente e até gostava de perder 7 quilos por mês. E esquecemos aqui lá está, desses riscos também de o que é que eu estou a perder, não é? À custa de quê? Hum, e outra coisa que eu acho que também faz com que haja o aumento de dose, e vejo porque às vezes vejo em colegas, que é, pelo menos, por exemplo, o Monjaro e tanto o Wegovy foi-nos vendido como havendo doses de transição e doses de tratamento, não é? E então eu se calhar só quero fazer as doses de tratamento e só posso parar ali, mas se eu estou a ter bons resultados, não é? Com a dose mais baixa ou com uma dose de transição, porque é que eu vou estar aqui a passar Obrigatoriamente para outra? sim, porque Sim, a verdade é, a maioria dos doentes que vão acabar por precisar dos 5 ou dos 10, está tudo bem, não há problema. Acho que essa transição pode ser gradual e não uma coisa automática. Porque às vezes o doente vai disto passar coisa 4 meses, então diz, ok, vai fazer 10 e meio, vai fazer 5, quando chegar a minha consulta já está nos 10. Nessa transição toda, vai ter aqueles sintomas todos, o meio que não é fácil de tolerar. E, portanto, se às vezes cada temos a escalar uma dose, ou com os 2,5, ou até com os 5, foi suficiente, não precisa de ir mais além. Pronto, varia. As pessoas que são hiperrespondedoras são poucas, mas existem. Eu tenho pessoas afiliadas que são os 2,5 classificados excelentes. Agora, aqui também, depois, às vezes há a questão, ok, está a perder 2,5 kg por mês, parece pouco, não é? É porque as pessoas pensam a romper 5 ou 6 por mês, e quando digo as pessoas, tanto é o doente está anota tanto que muitas vezes o sinal de saúde que quer, ok, evitar descartes, é bom. Mas lá está, depende da qualidade do serviço. Então, nós, enquanto profissionais, acho que aos bocados, é normal isto acontecer, é tudo muito novo, mas aos bocados temos que começar a ter um bocadinho de olho clínico e tentar perceber o que é melhor. É tudo assim, a ter 2,5 mas de forma consistente, está tudo bem. Eu costumo sempre aos meus doentes, antes disto, quando eu tive isso, perdia 2 quilos. Não, não, sabe? Então é um bom resultado. Já está a ter uma perda superior à que tinha. Porque depois há a expectativa do doente também. Porque a forma como é vendido, através do questões farmacológicas nas redes sociais, portanto, os doentes muitas vezes vêm dizer que é por assim que eu tenho quilos. E às vezes doentes dizem, não perdi peso nenhum. Para mim, não perder peso nenhum é simplesmente não perdeu. Ai, não mexeu, não contei. E às vezes eles perderam 3 quilos. Mas perdeu 3 quilos. Como assim não perdeu peso nenhum, não é? Porque lá está a expectativa está assim, então acham que os 3 quilos é pouco, não é? se não forem 50 quilos no mês,
Porque é o que tu dizes, mesmo a mim aparecem muitos posts e assim de pessoas a partilhar a sua experiência ou de profissionais a explicar a medicação e é sempre quase perca 3 quilos, 30 quilos em Em X 3 tempo. meses, sim. Eh, e nós esquecemos essa comparação que tu disseste que fazias em consulta, acho que é muito importante nós também pensarmos nisso, que é eu se calhar antes nunca consegui estes resultados, não é? Ou se calhar de antes estava sempre a aumentar de peso e agora já não estou a aumentar, já estou aqui a estabilizar. E E às acho vezes que dou o nós exemplo também. até da própria cirurgia. A cirurgia é mais eficaz, não é? Digamos assim, no entanto, ninguém perde 8 quilos por mês. Não é ninguém, pronto, pode haver uma outra pessoa que tiver, mas 8 quilos por mês. Nós no primeiro mês perdemos bastante peso, sem dúvida alguma, mas depois varia muito. Tem doentes que perdem 3 quilos por mês, tem outros que perdem 5, tem outros que perdem 7. Mas a média anda entre os 2,5 a 5. Está tudo bem, somos todos diferentes. Há pessoas que nunca ficaram com um platô durante o processo cirúrgico, só quando chegam ao peso de nutrição. Há outras que têm vários platós. O que eu disse é preciso alinhar estas expectativas. Muitas vezes parece que estamos a falhar. E nos grandes que fazem cirurgia acontece muito isso. Que há os grupos de WhatsApp, há etc. Há as redes sociais e basicamente vão partilhando lá todos os resultados. E de repente alguém diz, eu podia estar toda feliz porque eu perdi 3 quilos. E agora eu digo, já perdeste 3 quilos? Já, eu costumo perder 5. Fica logo ali aquela sensação de, ok, não estou a fazer algo bem. E muitas vezes temos, só que lá está, os organismos, é tudo diferente de pessoa para pessoa. E acho que isso é fundamental. E depois olharmos para trás para as pessoas, não é? Dizer assim, então antigamente fazia dieta isso, quanto é que eu perdia por mês? Eu que eu perdia 3 quilos no primeiro mês, mas depois um ou não. E às vezes tinha, ok. E depois farmacológica, tipo, 2 quilos e meio por mês. Vai chegando, depois muitas vezes ao fim do ano são quase 30 quilos. Não está tudo bem. E lá está, quer dizer que não possa vir a ter que aumentar a dose, desde que a composição corporal esteja a correr bem. Aquele doente. E, Filipa, tu há bocado falaste daqui da importância, não é? Da parte nutricional, do acompanhamento por um profissional de exercício e mesmo de psicologia. Isso é uma coisa que no SNS já acontece em termos cirúrgicos, não é? Temos os CRIs da obesidade, hum, mas para quem faz tratamento farmacológico não temos nada disso. E a verdade é que nós não temos resposta nenhuma para estes doentes em termos de eu até poderia referenciar para a nutricionista e para a psicóloga, mas se calhar só vai ter consulta daqui a 1 ano e meio ou 2, ou eu nem sequer tenho profissionais do exercício para referenciar no SNS. Sim, eu arriscaria-me a dizer que isso acontece no cirúrgico, apesar de haver uma estrutura montada, infelizmente a frequência de acompanhamento é muito baixa, não é? Por limitação de capacidade. Mas sim, no farmacológico não existe nada ainda. Portanto, começar a tratar nesse tipo de situação. Lá está, a obesidade é uma luta para a vida, tem vários fatores, mas um deles, sem dúvida alguma, é a parte do comportamento alimentar e cada vez mais eu tenho uma valorização muito grande, eu não tenho nenhum estudo do meu início de carreira para agora, não é? Acho que prendia-se mais, sem dúvida alguma, às vezes aos hábitos alimentares e agora, cada vez mais, eu acho que está ligado à fome emocional e problemas de compulsão, claro, com todo o stress do trabalho e mas cada vez mais pessoas a trabalhar por turno, cada vez menos tempo para estar com os filhos, que a coisa motiva sempre a mil, não é? E sempre no Instituto de Psicologia, que nestes últimos 5 anos, talvez mais ou menos, tenho vindo a notar um crescimento da forma emocional e complementar, o que nos faz pensar que nós temos que mudar a forma como olhamos para a realidade e como a tratamos. Né? Temos que começar a alinhar os restantes pilares para que o sucesso possa ser a longo prazo. Sim, lá está, se eu sei que a fome emocional, que aqui o aumento do stress, o burnout, se eu sei que tudo isto se calhar tem um peso brutal, não é, nesta doença, se calhar o meu tratamento também vai passar muito por aí. Exatamente. Também vai ter outras partes que eu vou ter de abordar, não é? Porque nós somos pessoas complexas e temos vários sistemas e temos de olhar para todos eles. Mas eu acho que nós, enquanto profissionais, ainda temos muita dificuldade em, não é bem delegar, mas entre partilhar doentes, vá.
acho que cada vez menos, porque reconhecemos efetivamente o benefício da multidisciplinaridade, mas acho que ainda há aqui algum entrave às vezes de: "Ok, olha, até precisa de um nutricionista, mas tente primeiro isto que eu aprendi em 2 horas de nutrição na faculdade, tente primeiro isto e depois se precisar é que gasta dinheiro nessas coisas". Ou olha, primeiro Sim, vamos às aqui vezes orientar. estas áreas às vezes ainda são um bocadinho desvalorizadas, é uma realidade. Sim. Mas isso aquilo que eu, quando puxando a brasa um bocadinho à minha sardinha, é verdade, mas ainda assim eu acho que cada vez mais se compreende que a parte da nutrição, a atividade física, o sono, do bem-estar emocional, é uma base de tratamento de qualquer doença. Não se Amém. sabem, como eu costumo dizer, a nutrição não cura tudo, mas sem a nutrição também não curamos nada, como eu costumo dizer, que a verdade é esta, ou seja, eu não posso, se eu tenho uma casa que está a ruir, eu tenho que começar pelo mais grave, não é lógico, mas a base Claro. continua a ter que estar lá, senão não vai suster, não é? Não vai Uhum. sustentar. Portanto, eu acho que é isso que nós precisamos fazer, às vezes não é valorizado, a nutrição não cura tudo, claro que não, não é? Não cura tudo, mas sem dúvida alguma que é diferente eu ter uma pessoa que é diabética e que faz o medicamento para a diabetes, e é diferente, mas não faz mais nada, sim. E é uma pessoa que faz diabetes, que faz um medicamento para a diabetes, mas que também alterou o seu estilo de vida. Sim. Os resultados são diferentes, não é? E, portanto, acho que essa é a mensagem fundamental aqui de ser passada. Eu sou muito defensora disso e, e acho que nós. Ai, espera, onde é que eu vou com este pensamento? Hum, Dá-me um segundo. Hum, Estavas a dizer que. A nível portanto, da parte de nutrição, ou da nutrição como o sono, ou psicologia, Já sei atividade para onde física. ia. Sim, que efetivamente acredito mesmo muito nisso e é o que tu dizes, nós sabemos que, eu não digo todas, porque há sempre exceções, mas em termos de guidelines ou orientações de tratamento, mudanças de estilo de vida estão sempre lá no início. E esse exemplo da diabetes é eu ter uma pessoa que efetivamente faz exercício, vai aumentar a massa muscular, sabemos que o músculo também ajuda na resistência à insulina. Eu ter estes cuidados todos, não é? Também vai fazer com que se calhar eu não precise de uma dose tão grande de medicação, que se calhar essa dose seja eficaz durante mais tempo e eu não tenha de estar sempre a subir, e às vezes até pode evitar, durante alguns Ah, anos, a toma de medicação. E exatamente, porque isso muitas vezes não é visto assim. E eu falo por mim, eu trabalho também com alguns doentes, às vezes com diabetes, como bem. Mas como bem, na uhum, consulta quando? Quando já estão com medicação, com toma de insulina, e mesmo com toma de insulina, os estão resultados estão descontrolados. descontrolados. E além disso, tem que ir à nutrição. E eu acho que devia fazer muito doente. Se calhar a doente ainda não estava em insulina. Não quer dizer que não venha a precisar, até pode vir, mas quanto mais tarde na vier, melhor, Melhor. não é? Uhum. Às vezes temos doentes com pré-diabetes, se calhar nessa fase já podiam vir à nutrição. E está tudo bem, mas muitas vezes não vêm, lá está. Geralmente já só vem a nutrição quando o pai, quando ele diz assim, já pus medicação, já pus insulina, já tudo, não está a Já não funcionar. sei o Se que fazer. calhar vamos ter que corrigir a parte alimentar. E essa parte, se calhar, devia ter sido a primeira a ser corrigida, mesmo que tome medicação, praticamente, como estava a dizer Maria muito bem, não é? Manter a longo prazo ou retardar o acrescento, ou a adição do outro tipo de medicação que seja necessário. Que se tivesse uma suficiência, está tudo bem, eu estou a dizer, os medicamentos que estão cá e existem para nos ajudar, não é? Isso é ótimo. Não podemos desperdiçar isso no conhecimento que se ainda a alcançar ao longo dos anos, não é? Mas trabalharmos todos em equipa muitas vezes e conseguimos resultados que vão além e não deixa de ser, não é? Continuamos a atividade no que o doente conseguir tomar, acaba por ser melhor. Ok. Olha, Filipa, também para, assim, mais para conclusão, vá, porque
Eu falo durante horas, se for preciso também, mas já tenho tentado fazer os podcasts um bocadinho mais curtos e não consigo. Um dia. Mas ia-te perguntar, qual é assim a mensagem que gostavas que as pessoas levassem do que estivemos a falar, do teu trabalho, assim no geral? Acho que a principal mensagem é não tenham medo de procurar ajuda e de serem julgados. Ahm, Neste momento, a nível de profissionais de saúde, tenho feito um trabalho, ou tentado fazer um trabalho importante precisamente para quebrar estes estigmas e barreiras. Claro que nem todos veem desta forma, é verdade, mas também não há problema nenhum. Portanto, procurem ajuda, vamos procurar um profissional de saúde, seja o médico em primeira instância, seja um nutricionista, seja o psicólogo, não sei, comecem por algum lado, não é? Porque certamente depois os colegas, os voluntários vão encaminhando para as áreas que serão necessárias. E não tenham medo de julgamento. Consigo prevenção não julgamento se eu não conhecer o profissional de saúde ou não consigo. Está tudo bem, vamos lá. Correu bem, é excelente. Não correu, procuram outro. É tudo bem, nós quando estamos com um problema, sei lá, tipo um problema de saúde ao dermatologista, se resolveu, correu bem, feito. Se não resolveu, mas eu confio nele, volto lá, que é normal. Certamente às vezes que não resolve, a culpa não é do médico, não é? Mas tem serviço, não é? Por qualquer motivo, não houve especialista que eu facilmente, às vezes, vou dizer assim, ok, vou saber então outro dermatologista ou outra qualquer que me resolva a situação. E tudo igual. Então, eu fui, por qualquer motivo, não houve empatia, eu sempre me julgava, tudo bem, procuram outra opção. Fui, correu lindamente, não me senti mental julgada, tive empatia com o profissional que sou, excelente, continuando, mas não tenho medo de procurar ajuda, e olhem para a obesidade, uma doença que ela realmente é. Obrigada por estares desse lado. Se gostaste deste episódio, deixa uma avaliação do podcast, partilha e alguma dúvida que tenhas para mim ou para a Filipa podes deixar nos comentários. Um beijinho e até à próxima!